Olá, queridos ouvintes! Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 153, cujo tema é Não Tropecemos. Iniciamos o estudo com a leitura do capítulo Não Tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João, capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. O inquérito minucioso neste particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo na esfera de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraçam? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Emmanuel. Queridos ouvintes, mais um estudo com Emmanuel e mais uma vez ele nos proporcionando um entendimento mais amplo acerca do Evangelho de Jesus. Aqui ele trouxe para a gente uma passagem de João, capítulo 11. Esse capítulo retrata a ressurreição de Lázaro. Lázaro, um amigo muito querido de Jesus, assim como a Maria e a Marta, irmãs de Lázaro. Então, esse capítulo precede a paixão de Jesus, a crucificação e a glorificação do Mestre. E ele sabia exatamente o que era retornar e curar Lázaro. Lázaro já estava morto, para todos. E quando avisam para Jesus que ele está adoecido, ele diz no versículo 4 do capítulo 11, ele diz que aquele adoecimento não será motivo de morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através da doença de Lázaro. E os discípulos receosos, e Jesus resolve voltar para ter com Lázaro, E os discípulos ficam receosos em voltar, porque os judeus queriam apedrejar Jesus, E Jesus diz isso para eles, responde, porque eles perguntam: Rabi,
há poucos os judeus tentavam apedrejar-te e queres voltar para lá? E Jesus lhes respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E eu fiz esse estudo na Bíblia, né, porque eu sempre gosto de contextualizar. E na Bíblia do Peregrino, eles têm umas notas, né, de cada passagem também. E aí, nesse versículo 9, ele coloca que o dia é justamente o trabalho sereno e que a luz do mundo é Jesus. E Emmanuel faz essa reflexão pontual para a gente, de uma forma muito clara, para que a gente não tropece, ou seja, que a gente se mantenha firme, né? Que não tenha, diante dos obstáculos, dos intempéries da vida, que a gente continue. Porque retornar para a Judéia, para os discípulos de Jesus, e como de fato aconteceu, né? Seria a morte de Jesus. E eles não queriam, né? Mas Jesus estava sabendo de tudo e queria justamente a companhia dos discípulos, e esse retorno à Judéia, a ressurreição de Lázaro, foi justamente o desfecho para a conspiração, para a perseguição, a condenação, a crucificação e a glorificação de Jesus. Então, quando Emmanuel, ele nos diz aqui, nos alerta, que essa interrogativa do Mestre tem uma significação imensa para os discípulos da atualidade. Todos os discípulos da atualidade, tá? E que conscientemente deveríamos inquirir, nos questionar como estamos aplicando tão grande cabedal de tempo. 12 horas é muito tempo, né? Então, Emmanuel coloca-nos para a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo do nosso tempo. E ele faz uma correlação dessa questão do problema dos desempregados, né? Que na atualidade, né, no momento que nós vivemos, ainda é um problema muito grave, principalmente com a pandemia, né? E aí, Emmanuel coloca para a gente que qualquer crise nesse sentido não é falta de trabalho, mas da ausência de boa vontade individual. Mais uma vez aqui somos alertados contra essa nossa boa vontade, porque é imprescindível que cada um faça a sua parte. E eu me lembrei da questão 909, onde os espíritos dizem que nos falta vontade para vencermos nossas más tendências e acelerarmos nosso processo evolutivo. Que as nossas más tendências, que são os nossos tropeços, é o que faz a gente recuar, a gente não avançar. E aí ele ainda coloca que, fazendo uma análise minuciosa, o que ocorre muito, né, é que as pessoas se revoltam com o trabalho, a atividade que lhe é oferecida, ou
não são satisfeitos pelo salário, pelos que recebem. Então, trabalho sempre terá, sempre teve e sempre terá. Falta-nos a vontade de aceitar e de fazer de fato o trabalho que é nos apresentado. E aí Emmanuel coloca que por falta de trabalho sobrevém de imediato o desequilíbrio, porque o trabalho é uma lei natural, né? E nós precisamos. Com a ociosidade vem o que? Animosidade, desconfianças e uma vigilância dos mordomos, né? As leis transitórias do mundo, a todo momento, são perturbadores, porque a gente percebe que ainda não há, ainda vai chegar o dia, né? Mas no momento ainda não existe uma lei que realmente coaduna com a lei natural, a lei divina, e nos faça, de fato, caminhar sem receio. Então, ele coloca que a mesma situação desses desempregados ocorre na esfera de ação espiritual. Aí agora, especialmente comigo, que eu sempre falo que, na realidade, eu sinto que todo estudo aqui do Evangelho é uma necessidade que eu estou passando e vem com a graça de Deus um estudo para eu poder me nortear. Então, a gente tem que estar atento a essas situações. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas esse estudo do Evangelho por Emmanuel tem me proporcionado uma oportunidade imensa de a cada dia estar com passos firmes e que evite esses equívocos repetidos, ação impensada e uma conduta insensata, porque é nesse propósito que Emmanuel fez esse trabalho maravilhoso, para que a gente possa caminhar firme na direção do Jesus. Então, quando ele fala das desculpas que a gente utiliza, quantos a gente não se transfere para a zona de preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça. Que a gente possa refletir o que realmente estamos fazendo, o que eu estou proporcionando, no sentido de estar buscando viver os princípios de Jesus. E no final, Emmanuel coloca: o que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Mestre. Que possamos ter acuidade auditiva e escutar a palavra do Senhor. São várias, mas hoje que possamos estar atentos. Jesus fala: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Fiquemos com esse questionamento para podermos direcionar e em tudo estarmos no trabalho sereno, com a luz desse mundo, que é Jesus. Muito obrigada pela oportunidade do estudo, que eu possa ter tocado o coração de alguém e Jesus possa fazer morada nesse coração, nos nossos corações. Paz e bem. No próximo episódio, no próximo programa,
estudaremos o capítulo 154. Fique em paz e com Jesus. Muito obrigada.